dia, meu nome é Camille e o tema do nosso trabalho é paratuberculose. A paratuberculose, também conhecida como doença de Jones, é uma enfermidade infecciosa crônica que acomete principalmente ruminantes domésticos, sendo causada pela Mycobacterium avium paratuberculosis. Acomete o trato gastrointestinal, promovendo enterite granulomatosa crônica, resultando em emagrecimento progressivo, diarreia crônica e morte por cachexia. A doença é considerada de distribuição mundial, classificada pela OIE como notificação obrigatória, sendo relevante tanto economicamente pela queda de produtividade, quanto potencialmente para a saúde pública, devido à associação, ainda que não é comprovada, com a doença de Crohn em humanos. Sobre o agente etiológico, o agente causador é um bacilo ácido resistente que apresenta crescimento lento e intracelular, sobrevivendo e multiplicando-se dentro dos macrófagos intestinais. Seu isolamento requer meios enriquecidos com micobactina e pode levar até 16 semanas para crescimento in vitro. Agora eu vou falar um pouco da epidemiologia. A paratuberculose acomete bovinos, caprinos e ovinos e bubalinos, mas pode infectar diversas outras espécies de mamíferos. No Brasil, foi relatado em pelo menos 11 estados, com casos confirmados em rebanhos leiteiros e de corte. No Brasil, a paratuberculose em animais é de notificação imediata em qualquer caso confirmado. Os registros da OIE indicam que a enfermidade esteve ausente no Brasil entre os anos de 2005 a 2013, havendo registros da enfermidade entre 2014 e 2018. A transmissão é principalmente por via fecal-oral, especialmente em animais jovens, durante a ingestão de leite ou colosso contaminado. Também pode ocorrer por meio do contato com úbere, pastagens e instalações contaminadas, além de haver a possibilidade de infecção intrauterina em fêmeas infectadas. Bom dia, meu nome é Luana e eu vou falar um pouco sobre os fatores predisponentes. A paratuberculose tende a se desenvolver com mais facilidade quando há condições que favorecem a infecção, especialmente em animais jovens e imunologicamente mais frágeis. Os principais fatores predisponentes são exposição precoce de neonatos ao agente, principalmente por contato com fezes ou ambientes contaminados logo após o nascimento. Aleitamento coletivo, que facilita o contato entre bezerros e aumenta o risco de ingestão de colostro ou leite contaminado. Contato com fezes de animais infectados, mesmo daqueles que ainda não apresentam sinais clínicos. Estresse fisiológico, como que ocorre durante o parto e em período de lactação intensa, ou quando a presença de doenças intercorrentes pode reduzir a resistência do animal. A imunossupressão e a desnutrição, que diminui a capacidade de defesa do organismo e aumentam a chance de instalação da infecção. E por último, a presença de animais subclinicamente infectados no rebanho, que eliminam o agente silenciosamente, contribuindo para a contaminação do ambiente e infecção dos animais. Bom dia, meu nome é Rafaela e eu vou falar sobre a patogenia. Então, após a ingestão, a Mycobacterium atravessa a mucosa intestinal pelas células M e infecta os macrófagos, promovendo uma inflamação crônica. Forma-se uma enterite granulomatosa com infiltrado linfócito ou de células gigantes. Dependendo da forma clínica, a progressão da doença pode ser dividida em vários estágios, que é o estágio silencioso, que é quando não tem sinais ou excreção. O subclínico é quando não tem sinais, mas ocorre a eliminação fecal do agente. O clínico, que é quando o animal apresenta diarreia, perda de peso, desidratação. E a fase terminal, que é quando o animal está com caquexia intensa ou pode progredir à morte. Bom dia, meu nome é Thaís e eu vou falar em relação aos órgãos comprometidos. Bem, a paratuberculose compromete principalmente o intestino delgado, especialmente o íleo, onde causam espessamento da parede intestinal devido à inflamação crônica. Isso prejudica a absorção de nutrientes, resultando em diarreia persistente e emagrecimento progressivo. Os linfodutos mesentéricos também são afetados, ficando aumentados e endurecidos. Com o avanço da doença, o animal pode apresentar desnutrição severa e edema submandibular. A papada.
por perda de proteínas. Mesmo antes dos sintomas, já pode haver eliminação da bactéria nas fezes. Bem, em relação às formas clínicas, os principais sinais clínicos da paratuberculose apresentam geralmente em animais adultos, mesmo que tenham sido infectados ainda jovens. Os sinais mais comuns são diarreia crônica, geralmente sem presença de sangue ou muco, emagrecimento progressivo, apesar do apetite mantido, e em casos mais avançados, edema submandibular, a papada, devido à perda de proteínas. Em ovinos e caprinos, a diarreia nem sempre está presente, sendo o emagrecimento o sinal mais evidente. A doença progride lentamente e leva à deteriorização geral da condição corporal, podendo causar a morte. Nos tipos histológicos, a gente possui duas formas, que é a forma tuberculoide, que é quando tem predomínio pelos linfócitos e apresenta pouco BAR. O que significa o BAR? O BAR é um bacilo ácido resistente. Então, geralmente isso acontece no estágio inicial da doença. A forma lepromatosa é quando acontece a infiltração granulomatosa intensa e possui muitos BARs, e ela é típica de estágios mais avançados. Bom dia, eu sou a Kiara. Eu vou falar agora um pouco sobre o diagnóstico. Então, tem dois tipos de diagnóstico, ele pode ser laboratorial ou histopatológico. No diagnóstico laboratorial tem o cultivo bacteriano, que é o padrão ouro, mais lento e com sensibilidade limitada. Tem o PCR em tempo real, ele tem alta sensibilidade e detecta DNA, MAP em fezes ou tecidos. Tem o sorologia ELISA, ele é útil para a triagem de rebanhos, sensível em fases clínicas. Tem a imunohistoquímica, que é elevada sensibilidade e detecta antígenos de MAP em tecidos. Tem também a intradermal reação com PPD, aviário ou jonina, ele avalia a resposta imunicelular. Agora, falando um pouco sobre o histopatológico, podem ser presenças de granulomas intestinais e em linfonodos. Também podem ter células gigantes em BARs visíveis pela coloração Ritzel-Nielsen. Então, agora falando um pouco sobre o tratamento da doença. Na verdade, não existe um tratamento curativo efetivo e aprovado, mas antibióticos eles podem ser usados, como a rifampicina e claritromicina. A principal abordagem consiste em identificação e remoção dos animais positivos, e também a melhoria no manejo e a biosseguridade. Então, agora concluindo nosso tema, a paratuberculose é uma doença silenciosa e progressiva que compromete a saúde, produtividade e bem-estar dos ruminantes. O impacto econômico é considerável e o possível risco à saúde humana torna seu controle ainda mais urgente. O diagnóstico precoce, a prevenção via manejo sanitário e reprodutivo e a eliminação estratégica de animais infectados são fundamentais para mitigar os efeitos da doença e proteger a sustentabilidade da pecuária. Então esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada!